Bom dia para todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu venho aqui fazer esse live para compartilhar com todos os amados que seguem a mensagem do irmão Branham, para compartilhar com todos os queridos que acreditam na mensagem do irmão Branham, como nós cremos que o nosso amado irmão foi o profeta verdadeiro de Deus sobre toda a face da terra. Eu suplico a vós para acompanhar esse vídeo e para poder tirar conclusão e aproveitar nesse objetivo. Primeiramente, eu vou ler uma das cartas das referências do irmão Branham. Bem, eu vou ler titulado As Águas da Separação, a Morte e Traz Vida. Estás a ver? É dia 21 de janeiro de 1955. Parágrafo 21. Aviso, só para falar sobre isso e todas as 13 dispensações. Podemos ver isso no Antigo Testamento e na 7 era da igreja. Aspergidos 7 vezes e tudo mais, e examine essas redes. E de sangue ali, as 7 redes diferentes representavam as 7 idades, 7 eras de igrejas. Israel no natural e a igreja gentil no espiritual. Continuando. 7 eras da igreja exatamente a mesma coisa e Israel tinha 7 eras da igreja. Foi no auge em que Acabe veio e causou-se com esse idolatra e ele introduziu a idolatria e trouxe a idolatria em Israel. Continuando. A união invisível da noiva de Cristo, pregado dia 25 do mês 11, no ano 1965, quase a sua morte. Parágrafo 65. Agora, Deus, Ele em cada geração, Ele acrescenta uma nova parte do seu livro. Eu repito, Deus em cada geração, e não em cada era, cada geração, estás a ver? Ele acrescenta uma nova parte de seu livro. Todas as partes pertencem umas às outras. Então, vemos que Deus, para cada geração, Ele designou uma porção de sua palavra desde o princípio. Amado, nosso querido amado irmão Branham disse que Israel também é o nosso tipo. É a igreja no natural e os gentios espiritual. Se Deus andou com Israel durante os 7 eras de igreja, eu gostaria de perguntar ao todos nossos queridos pastores branhamistas e até João Batista, Israel receberam quantos mensageiros na terra com 7 eras de igreja? Já que hoje nós vemos, de acordo com os ensinamentos de muitos pastores, incluindo também José Branham. Irmão Branham é o último mensageiro, porque o último mensageiro é Elias. Mas será que quando se trata de Elias, é a carne que foi chamado William Branham? O espírito que se manifestou em William Branham? Se fosse assim, e seria que João Batista é William Branham? Pois lá não foi João Batista a manifestação de Elias, não foi Elias que era a carne de João Batista, mas João Batista que foi a manifestação de Elias. E aqui não foi a carne William Branham que foi Elias, mas sim William Branham foi a manifestação de Elias. E se podemos também ver isso, é isso que colocou a confusão no meio dos assembleanos e tantos outros, acreditando que Jesus foi o último profeta. Mas é claro que não. E Jesus de Nazaré foi a carne pelo qual que Deus se manifestou. Mas depois da sua morte, ele ressuscitou. Será que Deus o parou lá? Claro que não. É o que os branhamistas andam a ensinar os evangélicos. Mas e quanto a vocês, branhamistas? Veja só, se foi William Branham o último profeta, mas os assembleanos devem vos ensinar, pois Jesus disse, já tudo estava consumado na cruz. Estás a ver? O que vocês ensinarão aos assembleanos? Que Paulo era profeta? Paulo era mensageiro? Quem é desses assembleanos vai acertar? Se Jesus já diz que tudo se cumpriu na cruz. É linguagem profética. Mas depois da morte de Jesus, apareceu Paulo. E quando vocês andam a ler Gálatas 1:8, dizer que maldito seja, tudo bem. Mas o que William Branham veio fazer? Estás a ver? Do outro lado,
Jesus já cumpriu tudo na cruz. Mas depois apareceu outro homem a dizer que se apareceu outro anjo pregando outro evangelho, que seja anátema. Tudo bem, mas e sempre em Apocalipse 14, versículo 10, que todos nós e os branamistas acreditamos que esse mensageiro era Paulo. Mas se formos ler no versículo 7 até versículo 9, nós encontraremos também outro evangelho. Será que Paulo era falso? Linguagem profética. Mas se formos ler no versículo 7 a 9, nós veremos também outro anjo e pregando outro evangelho. E quer dizer que Martinho Lutero, condenando a Igreja Católica, ela caiu a Babilônia Grande, pois, e o Martinho Lutero, que conhecia a obra, que sabia quem era a besta de Apocalipse 13, 8 e tanto 17. E estás a ver? Mas e se Paulo diz que se alguém trazer outro evangelho que seja anátema, para que Martinho Lutero veio? Para que Martinho Lutero veio para condenar-se a Igreja Católica? E veja, e depois de Jesus morreste, os filhos do diabo ficaram com a palavra, com a linguagem de Jesus, a dizer que Jesus já cumpriu tudo na cruz, não precisa mais do profeta. Mas Deus enviou Paulo, os filhos do diabo se apegaram. Em Gálatas capítulo 1, primeiro versículo 8, a dizer que não pode mais receber outro evangelho. E se Paulo já disse que os que trará outro evangelho será se amaldiçoado. Mas depois que quando Lutero veio, os filhos do diabo tomaram a mensagem do Martinho Lutero para dizer que o justo viverá pela fé, não precisa mais do profeta, somos os luterianos. Tudo isso para impedir a humanidade para não receber João Wesley. Mas quando Lutero morreu, João Wesley veio e depois da sua morte, e estás a ver, os filhos do diabo tomaram a mensagem de João Wesley para estabelecer metodista. Isso para impedir as pessoas ao não acreditar no William Seymour. E depois que ele morreu, William Seymour chegou. Quando William Seymour morreu, os filhos do diabo tomaram a pregação pentecostal do quê? Do William Seymour, e estás a ver, para estabelecer as igrejas pentecostais e chegando até os assembleanos para recusar-se a receber William Marion Branham. Mas a história confirma a revelação. Depois da morte de William Marion Branham, os filhos do diabo, a mesma descendência de Caim, tomaram a mensagem do irmão Branham para dizer que William Branham foi o último profeta, não há necessidade. E hoje, Deus enviou o profeta Cacô Felipe. Vocês terão vossas descendências aqui, e depois da morte do irmão Felipe, e para impedir a dizer às pessoas que Cacô Felipe foi o último profeta, porque é a última raça que recebeu Deus, é a raça negra. Mas não se engana, o profeta Cacô Felipe já advertiu a humanidade e já explicou que a era de Laodiceia não começou com William Branham, mas começou com William Seymour. Por isso que o próprio William Branham, ele reconhece que, estás a ver, nos dias de William Seymour, eles andaram com uma outra luz. Você não pode falar da luz e ser mensageiro, pois se a luz e a palavra é manifestada a um corpo. Você estará de acordo conosco, e que de acordo com Atos, e capítulo 4, versículo 12, é a única luz, o único nome que pode salvar é o nome de Jesus. Mas essa luz é carregada ao homem. É carregado ao homem. Atos capítulo 9, versículo 13 a 14, Jesus diz a Ananias, não tenha medo daquele homem, ele é para mim um vaso que eu escolhi para carregar meu nome. É em Paulo que a palavra se manifestava. Então hoje, qual é a diferença? Se realmente que vocês amam a Deus, você acredita no irmão Branham, deve examinar a cura divina, parágrafo 233, Romano capítulo 2, versículo 16, Mateus 19, versículo 28, Zacarias capítulo 3, versículo 1 até 7, para ver que cada profeta virá perante de Deus com a geração pelo qual que lhe reconheceram e na terra. Quando o profeta morre, o Espírito de Deus vai lhe deixar. Vocês concordam que irmão Branham teve um ministério? Podemos usar a tipologia como de Moisés? Sim, mas depois de Moisés, Josué veio com outro evangelho. Se vocês negar, como é que um padre branamista vai diferenciar Deuteronômio, estás a ver, 24, versículo 16 e Josué capítulo 7? Moisés se diz, nenhum pai morrerá por causa do pecado do seu filho, nem um filho por causa do pecado do seu pai. Mas Josué matou a casa inteira de Acá por causa do pecado do pai. É a mesma coisa, pois um discípulo deve repetir seu mestre. Deuteronômio 4, versículo 2. Como é que um padre branamista vai ter a possibilidade de explicar isso? Se tomamos o Josué 24, versículo 22 a 26. Moisés se diz, ninguém acrescenta e ninguém retira.
mas é dito que Josué também acrescentou no livro da lei. Um branamista cego vai dizer que se acrescentou no livro de Moisés, mas o que se trata de Êxodo capítulo 32, versículo 32 a 33. Livro de Moisés, o Apocalipse 20, versículo 11. Eu imploro a todos os branamistas, Kaku Felipe está vivo. A sua mensagem é para todos. Todos nós temos direito de crer, receber a mensagem dada ao profeta dos dias de hoje, pois é o Deus que criou toda a raça. Então, a mensagem dada ao profeta Kaku Felipe é pela salvação de toda a humanidade. Eu vos convido na sabedoria, baixe o aplicativo Mateus 25:6 e para tirar a conclusão. Oh, bem amado, vocês que me seguem, é o momento agora para vocês se escapar no inferno. Oh, pastor branamista, o Vandeler Costa, Osmar Rodrigues e tantos outros, vocês pagarão por tudo mal que vocês estão a fazer. E vocês pagarão por todo obstáculo que vocês estão a criar. Os fariseus modernos. Vocês não querem entrar e também não querem deixar ninguém a entrar. Mas o vosso salário é inferno. Kaku Felipe não pode ser o vosso inimigo, mas deve ser um motivo de alegria, pois a promessa dada por meio de um profeta que vocês acreditam ser o verdadeiro irmão Brana se cumpriu hoje por meio do profeta Kaku Felipe. E quer nos receber, aqui está o contato. DDD 11 939 550 e 700. Ligue a qualquer momento, estaremos ali para responder. Que a graça de Deus esteja com vocês.